Michael, please go ahead. Well, good afternoon, everybody, and welcome to this Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao webinário organizado pelo BID Investimento, um seminário sobre como investir com sustentabilidade na América Latina e no Caribe pós-Covid. Meu nome é Michael Stott, sou editor do Financial Times e desde os anos 90 eu trabalho com a região. Já morei em 3 outros países, também morei em outras partes do mundo, Rússia, Japão, no Oriente Médio, em outros lugares. Gostaria de fazer alguns anúncios para começar. Nós temos 1 hora para esse webinário, então seremos rápido para que entremos logo no assunto. Temos cerca de 1.000 pessoas conectadas hoje. Isso significa que as câmeras e os microfones dos participantes ficarão desligados para melhorar a qualidade da experiência para todos. Estamos oferecendo interpretação para espanhol e português, é só clicar no globo na parte inferior da tela. E o que é mais importante, nós teremos perguntas e um tempo para as perguntas no final, para que o público possa fazer perguntas usando a opção Q&A do Zoom. Também podem curtir as perguntas, porque assim elas sobem na lista e aumenta a probabilidade da pergunta ser feita. Então, não precisam esperar até o final do webinário, podem já começar a fazer perguntas quando quiserem. Bom, o tema é investimento sustentável na América Latina e no Caribe. Eu sei que sabem que essa região foi uma das mais impactadas pela Covid. A OMS descreveu a região como o epicentro da crise da Covid. Cerca de 43% das mortes nos últimos meses. As economias desaceleraram, houve um gravíssimo impacto, um dos piores do mundo, mas toda crise traz oportunidade. Queremos enfocar as oportunidades nessa sessão com investimento sustentável, que é uma palavra da moda agora, vem sendo muito debatido, muitas pessoas estão se envolvendo nesse assunto, há discussões muito animadas sobre essa possibilidade, também há controvérsias, tenho certeza de que os palestrantes falarão disso. Será que ganhamos mais dinheiro com o investimento sustentável? Será que faz diferença? Há argumentos para todos os lados. Não há dúvida, no entanto, de que a América Latina precisa muito reconstruir melhor. Há uma grande necessidade de investimento depois dessa crise. Todos os líderes na área das políticas, dos negócios, concordam que reconstruir melhor não é uma aspiração, é uma necessidade na América Latina. Vamos explorar, então, essas tendências no investimento e vamos tentar ver o que torna a América Latina e o Caribe uma boa oportunidade para o investimento sustentável. Que tipo de diferença esse tipo de investimento traz? Temos 3 palestrantes excelentes. Primeiro temos James Scriven, que é o presidente do BID Investimento, que é o braço do setor privado do BID, com clientes em 22 países. O BID Investimento trabalha com clientes para que alcancem os ODS. O senhor Scriven é argentino e britânico e também foi vice-presidente de uma seção da Instituição Financeira Internacional. Segunda palestrante está no Brasil e ela é presidente de uma das empresas mais importantes do Brasil em termos de impacto, que é a BRK Ambiental, a maior empresa privada na área de saneamento. O nome dela é Teresa Vernaglia. E ela também já liderou outras empresas na área de telecomunicações, energia, infraestrutura, e já trabalha nesse setor há mais de 25 anos. E antes de ir para a BRK Ambiental, ela trabalhou no Grupo AS e na Nextel. Também ela
trabalha com a ONU, com água e saneamento, e trabalha com a Câmara de Comércio do Brasil na área de desenvolvimento sustentável. O terceiro palestrante de hoje é Scott Mather, da PIMCO. Ele é CEO para estratégias dos Estados Unidos. Ele é parte da Comissão de Investimento da PIMCO e ele trabalha com os portfólios de ESG. Também trabalhou com portfólios globais anteriormente e trabalhou na Europa também. E também já trabalhou com a equipe de ativos e antes de trabalhar na PIMCO também trabalhou na Goldman Sachs. Tem 26 anos de experiência nessa área e muita qualificação para discutir o tema ESG. Estes são os palestrantes. Muito obrigado pela presença de todos e vou começar com algumas perguntas. A minha primeira pergunta seria para James Scriven, do BID Investimento. Vamos começar com o título do webinário. Há muitos termos que são usados, investimentos para o impacto, investimento para ESG, investimento responsável. Como podemos entender esses termos e como chegar a esse tipo de investimento? Muito obrigado. Fico muito feliz por estar aqui também com os outros, com a BRK Ambiental e a PIMCO, com Michael Stott. É uma pergunta muito boa. Temos que dar um passo atrás e devemos pensar como foi a evolução dessa área. Essa área começou há 15, 20 anos, quando todos queriam evitar riscos, ou seja, como evitar criar prejuízos e como evitar riscos adicionais. Isso foi evoluindo com a criação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as normas de sustentabilidade do BID, a mentalidade foi mudando para a questão da intenção. E essa evolução foi muito útil, muito importante. E todas as instituições de desenvolvimento passaram por esse processo. Isso nos ajuda, e falo especificamente no nosso caso, eu sei que é o caso também para outros investidores no mundo, mas precisamos ver a sustentabilidade, mas também num sentido mais amplo. Se estamos investindo com 15, 20 anos, eu não vou pensar só no dinheiro que vai vir no retorno, mas há vários aspectos, envolvimento com a sociedade, o impacto no clima. Então, há muitas áreas que devem ser consideradas e, especificamente, o que nós queremos criar é agregar valor. Então, estamos saindo de uma mentalidade de evitação do risco para uma mentalidade mais proativa. E, para isso, precisamos de medidas. E eu digo isso porque estou trabalhando nessa área já há 20 anos e somente recentemente as instituições começaram a trabalhar com essa questão da medida dos impactos. Então, historicamente se falava do impacto do desenvolvimento, como agregar valor, mas isso nunca era medido. E juntamente com outras instituições, nós começamos a medir o impacto de maneira significativa. E aí vamos falar de um indicador mais adiante. É importante examinarmos isso, porque se estamos voando um avião, pilotando um avião, precisamos de todo o painel, com todos os indicadores. É preciso ter clareza, credibilidade e a possibilidade de comparar indicadores. Isso é muito importante. Também gostaria de falar não só desses indicadores, mas as instituições também estão procurando saber sobre o impacto caso façam investimentos numa determinada área. E nós temos um grande passo no BID para pensar não só no aspecto ex ante, como no ex post. Então, temos que fazer uma autoavaliação e temos uma seção do banco que faz avaliação também. E por que isso é importante para a região?
falei de sustentabilidade, precisamos falar da região. Nós somos uma região que tem uma mentalidade de renda média e nós fomos afetados de maneira desproporcional por essa pandemia. Essa é a região mais urbana do mundo. A proporção é de mais de 80% das populações que moram em grandes cidades. 6 das mais importantes megacidades do mundo ficam nessa região. Nossa região tem um grande problema com a informalidade. Então, se combinarmos urbanização e informalidade, nós entendemos por que isso está acontecendo. O ex-presidente do Chile, Ricardo Lagos, já disse que isso está fazendo o Chile voltar 10 anos no tempo. Então, imaginem, o Chile, que é o país com a classificação mais alta na América Latina, está passando por isso. Então, o que acontece com os outros? Infelizmente, isso não é surpresa. Somos apenas 8% da população do mundo, mas 40% das novas mortes estão vindo da nossa região. Então, isso é um grande indicador de que nós temos um papel de desenvolvimento no setor público e no setor privado, e nós devemos considerar isso no nosso trabalho. Muito obrigado, James, e agora então passamos ao Scott. Scott, quais são as tendências que você está vendo nessa área de investimento sustentável nas Américas, especificamente na América Latina e no Caribe? E o que os investidores estão procurando? Eu acho que isso já foi rapidamente mencionado antes. Os investidores não querem perder a oportunidade dessa crise. Nós vimos um grande aumento no investimento de modo sustentável antes da crise e estávamos preocupados que talvez isso fosse mudar com a crise, mas na verdade esse interesse acelerou. Nós estamos vendo isso em todo o mundo. E talvez seja porque os investidores estão pensando nas fragilidades do sistema econômico de uma maneira diferente e como tudo está interconectado em todo o mundo. Então, aumentou esse interesse em alinhar os dólares de investimento com investimentos sustentáveis. Eu diria também, como já foi mencionado, que há esse debate sobre o desempenho, o que isso significa para os investidores que querem investir de maneira sustentável. A melhor maneira de explicar isso é enfocar questões de sustentabilidade, porque assim teremos um rendimento mais ajustado ao risco. Estamos considerando um risco que talvez fosse considerado não financeiro, mas que é muito importante para o sucesso de um investimento. E também porque há maior oportunidade para os investidores que estão enfocados no desenvolvimento sustentável, no investimento sustentável. Os estudos acadêmicos sugerem que as pessoas que dizem que você perde desempenho com isso, as pessoas que dizem isso estão focadas no curto prazo, ou então isso tem a ver com as imperfeições do mercado. Então, é por isso que essas pessoas têm esse sentimento, essa sensação. Então, o foco no desenvolvimento do investimento sustentável significa tornar mais inclusiva a pipeline, mais resiliente e mais ampla. Isso é melhor para a economia, para os investidores, para todos. Esse investimento sustentável vai continuar a se acelerar durante a crise, que é catalisadora também disso. E outra observação tem a ver com os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Essa é a linguagem mais importante para o investimento e agora ela é o centro, vem sendo o centro dessa discussão nos últimos anos e nós achamos que isso é uma boa ideia. Há muita terminologia nessa área, mas todos entendem os ODS e essa linguagem que vem dessa área. E é muito bom ver o BID
usar isso e integrar essa linguagem às suas ferramentas, como, por exemplo, a sua ferramenta Delta. Também estamos vendo uma grande aceleração esse ano, e isso tem a ver com a crise diretamente. Estamos vendo essa explosão dos títulos verdes, mas não necessariamente os títulos verdes, mas são títulos sustentáveis. Às vezes são chamados títulos sociais, às vezes títulos ESG, às vezes são títulos de resposta à Covid, mas todos estão dentro desse grupo de instrumentos financeiros. E eu diria que os títulos verdes são um subgrupo. Esse mercado também está crescendo rápido, mas no geral, esse universo mais geral dessa área sustentável pode ser muito mais amplo do que simplesmente títulos verdes. E isso vem acontecendo com essa crise. Uma outra coisa que vem acontecendo e vem fazendo com que as pessoas enfoquem outra crise existencial que nós temos no horizonte, que é a mudança do clima. Imaginem uma pandemia que chega todo ano, e todo ano é pior do que o ano anterior, e nunca vai embora. A mudança do clima será isso, se não combatermos esse problema. Não vamos conseguir fazer mais nada, investir de maneira sustentável. Então, há um novo interesse em abordar esses temas, e eu acho que isso faz parte dessa reconstrução melhor. Então, há muito mais interesse dos investidores agora nisso. E, por fim, acho que há um grande interesse na novas maneiras de criar parcerias. O BID, por exemplo, com eventos como esse, são um exemplo, mas devemos ver também como o setor privado interage com várias instituições no mundo em desenvolvimento e com soberanos para que os dólares possam trabalhar de uma maneira diferente. Com relação aos países da América Latina e do Caribe, os investidores estão procurando um nível de conforto que vem de uma maior transparência e de melhores roteiros. É muito difícil ser sustentável sem isso. Precisamos de crescimento, mas também é preciso que haja um perfil da dívida sustentável para o futuro. Tudo isso deve se encaixar. É assim que os investidores vão se sentir à vontade. É preciso, então, que haja esse roteiro para apoiar essa maior quantidade de investimentos. Então, há uma grande necessidade de criar esses roteiros para que eles possam ser mostrados aos investidores. Isso pode vir das instituições soberanas e financeiras. Especificamente com relação à oportunidade para investimento na América Latina e no Caribe, essa crise trouxe um rendimento muito baixo em termos de vários investimentos, porque os crescimentos serão menores ao longo dos anos, mas o rendimento é maior na América Latina do que em países desenvolvidos, e acho que esse é o diferencial. O baixo crescimento no mundo desenvolvido e uma possibilidade de um crescimento mais acelerado na América Latina. Isso vai facilitar essa atração de novos investidores. Então, é uma hora de pensar como trabalhar juntos, como criar esses roteiros para investimento e, assim, criar bons ventos para os investidores, para as economias locais e para as instituições de desenvolvimento. Muito obrigado. Eu sou jornalista e eu gostei de ouvir essa descrição da mudança do clima, muito bem explicada, uma pandemia que volta todos os anos e sempre pior. Agora uma pergunta para a Tereza. Vamos falar um pouco sobre o Brasil, o maior país, a maior economia da região. Então, é um país essencial para o investimento em ESG. Então, as empresas estão monitorando o impacto em ESG, mas
No âmbito nacional, no Brasil, pode ser um pouco diferente. Então, como as empresas brasileiras conseguem superar essas questões políticas no Brasil e como a pandemia mudou, como a sua empresa lida com os critérios ESG? Muito obrigada. Os 3 aspectos do ESG, ambiente, o aspecto social e governança corporativa, são aspectos que se aplicam à situação brasileira atual, pois há mais de 5.000 municípios que estão demandando água e saneamento em um território que é maior do que a Europa. Então, os desafios e as oportunidades são enormes. O Brasil tem 200 milhões de habitantes, mas nós ainda estamos lutando para dar acesso ao saneamento básico para toda a população. Temos 35 milhões de brasileiros que não têm acesso à água potável e 100 milhões, que é metade da nossa população, que não tem acesso a um sistema de esgotos. E com a pandemia, temos uma pressão a mais sobre o setor da saúde e da proteção social. E nesse caso, é muito importante ter água limpa para a população para evitar a propagação do risco. Reconhecendo esse desafio imenso, o governo brasileiro, o Congresso, aprovou, em junho passado, uma nova lei para esses serviços. E essa lei vai possibilitar a criação de uma estrutura regulatória para criar as condições adequadas para lançar um ciclo forte de construção da infraestrutura. Os estudos do governo brasileiro demonstram que mais de 100 bilhões de dólares são necessários nos próximos 10 anos para chegar à universalização da água e do saneamento. E, ao mesmo tempo, a pandemia está colocando muita pressão sobre a economia e esses novos investimentos em infraestrutura serão essenciais para reativar a economia brasileira. Então, do ponto de vista da BRK, nós estamos trabalhando desde 2017, quando assumimos a empresa, estamos trabalhando nos 3 aspectos da agenda ESG. E vou dar um breve exemplo dessa agenda. No aspecto do ambiente, do meio ambiente, tivemos um programa para proteger as fontes hídricas, que é parte do nosso negócio central, para proteger os recursos e também a população ribeirinha. E nós plantamos no último ano várias mudas em uma área equivalente ao Central Park, em Nova York. Com relação ao aspecto social, nós temos um programa de investimento amplo que vem beneficiando 1 milhão de pessoas desde 2017. Tem programas de capacitação para homens e mulheres para gerar renda nas comunidades que nós servimos. E há também programas sobre o meio ambiente para alunos de escolas públicas. Nós estamos também estimulando a inovação social com a promoção de startups nessa área. Com relação à governança corporativa, nós implementamos altos padrões de práticas corporativas. Temos um programa de compliance bastante forte. Em 2019, nós fizemos isso e em 2020 repetimos. 100% dos 5.000 funcionários de todos os níveis foram capacitados em práticas de compliance.
E isso deve ser o cerne da agenda de qualquer empresa. E é isso que nós estamos fazendo numa época muito difícil, mas também com muitas oportunidades no Brasil. Muito obrigado. E agora volto ao James. James, qual seria a desvantagem de não ter padrões de medida internacionais? Agora, com o surgimento desses títulos de Covid mencionado pelo Scott, será que há um risco de haver um washing social, uma maquiagem? Sim, nós ouvimos sempre esses termos, social washing, greenwashing, e isso tem a ver com o trabalho que nós fizemos também de criar diretrizes para lidar com os investimentos, e a falta de uma boa medida cria confusão. Nós temos hoje várias partes interessadas, no nosso caso, governos, mas também comunidades, mas a PIMCO trabalha com investidores, por exemplo, de outros tipos. Há várias partes interessadas que estão analisando o impacto. Então, nesse contexto, é muito importante aplicar os mesmos critérios rigorosos que nós usamos para o nosso desempenho financeiro, também nessa outra área ambiental e social. E espero que isso se torne uma prática geral. É importante ter um padrão a ser aplicado. Muito obrigado. Scott, e sua perspectiva de CIO? Vocês são um líder nessa área de ESG, então o que a América Latina precisa para alcançar a transparência? E nós precisamos de mais transparência, mais prestação de informações, e isso está acontecendo. Outras regiões do mundo estão na frente, mas a boa notícia é que houve muito progresso e estão desenvolvendo estruturas e uma linguagem comum. Há ferramentas muito boas, eu já mencionei a ferramenta Delta do BID, é uma medida excelente, uma maneira excelente de apresentar informações sobre projetos e medir os projetos. Ninguém precisa reinventar a roda ao buscar informações. Há templates de contabilidade para vários setores, há o grupo de trabalho para apresentação de informações relacionadas ao clima também, que tem vários templates e modelos. Os investidores podem usar isso, os emitentes também, e podem ver exemplos do que os investidores querem ver, e isso ex ante, mas também durante os projetos, e isso vai facilitar o trabalho. No caso da América Latina e do Caribe, há uma grande oportunidade para aproveitar as revisões nacionais voluntárias, que são realizadas por meio da ONU e que mostram um caminho para investimento com as prioridades, os orçamentos, o que querem do setor privado. Isso ajuda a priorizar e orientar os investidores para as áreas necessárias. Estamos trabalhando com outros para conseguir usar essas iniciativas, e também estamos vendo como criar uma ferramenta para facilitar a conexão entre investimentos e essas oportunidades, para que eles possam ver todas as possibilidades e saber qual é o melhor investimento para si, começando assim um diálogo. E a última observação que eu tenho seria a seguinte: é importante ter mais informações, é essencial, e nós estamos também vendo a possibilidade de que as informações serão sempre imperfeitas, mas isso não pode atrapalhar o progresso, e estamos lidando sempre com incerteza, sempre haverá erros nas previsões, mas o importante é que estamos lidando com as imperfeições, prestando mais informações, e não vamos deixar essa questão da imperfeição atrapalhar o trabalho no futuro.
e aqueles que estão procurando investimentos e os investidores devem abordar a questão dessa maneira e isso deve abrir as portas para novos investimentos no futuro. Muito obrigado, Scott. Rapidamente, uma outra pergunta. Haveria países ou mercados na América Latina que realizaram um bom trabalho nesta área? No caso da América Latina, eu acho que alguns já fizeram grandes passos à frente, alguns tiveram que fazer uma pausa, o que é compreensível diante da crise. Mas eu acho que é preciso ver que aqueles países que têm mais recursos na área fizeram um trabalho melhor, o que era de se esperar, mas nós vamos esperar que haja um aprofundamento e uma amplitude disso. Mas geralmente é assim e essa é a situação que nós estamos vendo. No entanto, há espaço para todos. Como eu disse, nós não fugimos de oportunidades só porque algum país ou as pessoas não tenham experiência ou não tenham a capacidade de fazer as suas publicações e divulgações da mesma forma que outras grandes empresas ou países com mais recursos. Inclusive, há um outro problema que muitos nem têm esse template, esse gabarito, mas eu estou muito otimista. Não são necessários muitos recursos, nem muita criatividade, como era antigamente, para chegarmos a levar a publicidade e a divulgação e transparência a um nível melhor. Muito obrigado. Nós falamos aqui da necessidade de construir ou reconstruir melhor. Matter. Sem dúvida nenhuma, nós temos uma responsabilidade de liderar e indicar o caminho. Tanto o BID quanto o IDB Invest no mercado têm um papel a desempenhar em termos de títulos sociais ou sustentáveis. Eu gostaria de dar alguns exemplos. Eu estou dizendo isso porque, no contexto de uma pandemia, é preciso pensar em reconstruir melhor. Aqui está um exemplo. Nós emitimos com o Banco de la Vivienda na Colômbia o primeiro título sustentável, juntamente com o Banco de Guayaquil. Como sabe, foi uma das cidades que mais sofreram na América Latina. E nós trabalhamos junto com o Banco de Guayaquil para aperfeiçoar o programa deles e, no contexto, nós ajudamos a emitir uma garantia para o título social. Nós também vamos trabalhando junto com uma empresa têxtil chamada Elcatex, em El Salvador, e nós trabalhamos numa adaptação de sua produção para a criação de equipamentos de proteção individual, máscaras, etc., para os trabalhadores. Estes estão bons exemplos através dos quais podemos trabalhar bem junto aos nossos clientes, ajudando-os a adaptarem-se e às suas responsabilidades mais orientadas para o lado social. Então, esse conceito de títulos verdes, títulos sociais, títulos de gênero estão ajudando muito até pelo rigor com que nós vimos usando em outras regiões igualmente. Muito obrigado. Você poderia falar um pouquinho mais sobre esses títulos? O que é um título de gênero? É a primeira vez que eu ouço falar. Se você examinar o sistema financeiro em todo o mundo, haverá entre 45% ou 50% das pequenas e médias empresas hoje no mundo são geridos ou controlados por mulheres. E essas empresas e mulheres representam menos de 10% dos serviços financeiros. É por isso que nós temos um enfoque sobre as mulheres empreendedoras de forma a criar oportunidades para as pessoas e tirá-las da pobreza. Há um aspecto, provavelmente, que vocês já ouviram falar, que é a do microfinanciamento.
ali. Isso foi iniciado em Bangladesh, na Índia, e funcionou muito, muito bem em outros lugares, Bolívia, Chile, Peru, México e outros lugares. E trata-se aí de uma ferramenta muito importante para se ter acesso aos serviços financeiros através desse microfinanciamento. E aí 90% são mulheres. E nós estamos falando também desses serviços financeiros voltados para as pequenas e médias empresas. Então, quando pensamos nesses títulos de gênero, nessa oportunidade de negócios, estamos examinando uma parte da população que hoje tem menos acesso aos serviços financeiros. Então, nós temos uma mensuração que se chama títulos de gênero, e esses títulos são canalizados para mulheres empreendedoras e empresárias. Aí está o exemplo do Banco de Guayaquil, que trabalhou com o WeFi, que é um programa gerido pelo Banco Mundial. Há um determinado número de doadores que participou, é o que nós chamamos de fundos concessionais, e foram criados incentivos baseados em desempenho, em que houve essa emissão de títulos para o Banco de Guayaquil, e à medida que aumentava a carteira, com mulheres empreendedoras, ofereciam uma taxa de juros menor. E por quê? Porque nós vimos em todo mundo que a experiência é de que as mulheres pagam melhor. Então, o fato de se basear no desempenho, na verdade, se adapta à realidade justamente do que existe lá fora. Muito obrigado. Existe aqui mais uma pergunta para a Tereza, antes de abrirmos para perguntas e respostas. Nós sabemos que a América Latina é uma das regiões mais urbanizadas do mundo. Você acha, Tereza, que há possibilidade de criar programas para uma desurbanização, criando cidades menorzinhas e mais viáveis? Como eu dizia, Michael, o nível de urbanização e a forma de organização das cidades vem de uma longa tradição histórica. No Brasil, nós podemos dizer que, se nós pegarmos São Paulo como exemplo, o governo tenta maximizar o uso da infraestrutura existente. E, sob esse contexto, as pessoas têm que viver mais próximas ao local de trabalho e onde a infraestrutura possa ser maximizada. Por exemplo, telecomunicações, saneamento, hospitais, transporte, energia, etc. E esta solução poderá vir a minimizar a criação de novas infraestruturas, mas, ao mesmo tempo, irá maximizar a utilização da infraestrutura já existente. E, do ponto de vista mais de longo prazo, o processo de desurbanização faz muito sentido para uma melhor qualidade de vida. E com as novas tecnologias é possível se ter um bom impacto, por exemplo, ter muitos serviços, a escola, o trabalho e até serviços sanitários que podem ser resolvidos remotamente, como nós vimos agora na pandemia. Por exemplo, nós temos algumas áreas como energias renováveis, a disposição de resíduos adequada e outras atividades nessas áreas. No caso dessas políticas, a maximização da infraestrutura existente e a construção de cidades novas e mais sustentáveis irão exigir uma diversificação da tecnologia que deverá ser aplicada, algumas tecnologias ainda por serem desenvolvidas. E isso me leva à questão da área de saneamento, que é a nossa. Nós trabalhamos com soluções para fornecer serviços de saneamento para atender áreas urbanizadas e não urbanas. Ou seja, temos toda uma faixa de
a cidades de 200 mil habitantes até 4 milhões de habitantes. E nós, para podermos atender esse número de população, tivemos que trabalhar com inovação e tecnologia. Eu gostaria de dar um exemplo. Nós estamos implementando estações de tratamento a partir de tecnologias inovadoras que ocupam menos espaço em áreas mais populadas e também estações de tratamento individuais mais voltadas para as áreas rurais. Temos também fortalecido tecnologias para o descarte de lodo e resíduos, que justamente são o produto das estações de tratamento, e essa parte é uma parte crítica da cadeia de tratamento, e há também uma tecnologia para redução de desperdício de água. Perda de água. No Brasil, estamos em 44% de desperdício de água, o que é surpreendente. Mas estão algumas iniciativas que nós assumimos para justamente enfrentar esses desafios em cidades menores e maiores. Realmente, esse número é surpreendente. Eu gostaria de passar agora para as perguntas recebidas. Temos aqui ótimas perguntas. Eu gostaria de agradecer a todos os participantes por mandarem essas perguntas. Vamos começar com Úrsula Salinas, que faz uma pergunta muito boa. Como a América Latina e o Caribe podem atrair mais recursos quando outros mercados emergentes como a Ásia estão se recuperando mais rápido? Então, como é que a América Latina pode fazer? É verdade, a Ásia está crescendo muito mais rapidamente. Por que os investidores iriam se preocupar com a América Latina? É verdade, sim. Por toda uma série de razões, alguns países na Ásia trabalharam melhor e passaram melhor pela crise até agora, mas em muitos casos as oportunidades de investimento não são necessariamente tão interessantes. Realmente, são economias que crescem rapidamente, mas é preciso pensar que a diversificação também desempenha um papel importante. Crescimento agora, crescimento no futuro, mas como investidores de grandes instituições, estamos sempre buscando novas formas de diversificação. Os investidores querem investir em economias em desenvolvimento, não vão querer colocar a sua exposição agrupada em uma única área. Então, há oportunidades de economias em muitas partes do mundo em desenvolvimento, ou seja, os investimentos não iriam apenas para aqueles países que sofreram menos com a pandemia, mas nós temos consciência de que nós vamos passar por isso, talvez até leve 6 meses, um ano ou mais, mas na verdade, o potencial de crescimento mais rápido muitas vezes reside nesses países em desenvolvimento. Muitas vezes isso tem a ver com o perfil geográfico, e este perfil geográfico é amplamente favorável na região latino-americana e do Caribe. Aí está uma das razões. Eu não creio que os investidores vejam isso como um dano terminal para qualquer economia do mundo. Existe ainda muita dificuldade pela frente, muita reconstrução por se fazer, mas muita oportunidade. Então, eu não vejo os investidores pensando, não, eu só vou investir naqueles países que passaram pela crise melhor do que outros. É claro que há desafios, mas como foi dito aqui, há inúmeras razões pelas quais os investidores vão preferir uma abordagem diversificada e não pensar na pandemia que não vai terminar nunca. Muito obrigado. Nós temos aqui uma ótima pergunta do Roberto Linhares sobre uma definição. Gostaria de passar essa palavra para o James. Ele pergunta, como é que nós podemos definir o investimento sustentável efetivamente? Como é que nós podemos reconhecê-lo? Existiria um período de tempo para podermos considerar isto sustentável? Eu diria que a sustentabilidade é algo que está e existe para toda a vida, ou seja, é isso que torna importante o fato de que o que quer que nós iremos construir
tenha esse conceito de não danificar ou prejudicar, mas também tenha o conceito de melhoria para a população, o mundo e os serviços financeiros. Então, dessa perspectiva, eu diria que o investimento sustentável é aquele que tem uma visão abrangente do impacto e acrescenta um delta positivo àquele investimento. Muito bem, muito obrigado. Temos aqui duas perguntas que eu poderia juntar sobre países, tentando identificar países que estariam melhor posicionados para esses investimentos pós-Covid. Tem uma pergunta aqui da Laura Hills. Gostaria que identificassem 3 a 5 fatores que distinguiriam alguns países de outros. Ou seja, quais seriam os países que estariam melhor posicionados e em que sentido? Essa pergunta é muito interessante, mas a resposta não é fácil. Muitas vezes, os países que podem representar um maior impacto pode ser justamente aquele país onde é mais difícil investir, que exigiria mais estudo e pesquisa. Eu mencionei os países que têm uma classificação elevada, justamente aí observa-se a sua economia, a sua dinâmica de endividamento e as suas instituições que funcionam bem, desde os bancos centrais, municipalidades locais e suas interações. Existe toda uma estrutura, um arcabouço que indica que esses países estariam em posição para fornecer a clareza e a transparência de que se precisa, mas isso não significa que seja esse país que terá um impacto maior ou os melhores retornos sobre o investimento. Então, o que eu recomendo às pessoas que façam neste webinário é pensar em procurar aqueles lugares que talvez não tenham ainda examinado, onde poderia ter um impacto grande, assim como retornos maiores, justamente por serem áreas em que haja uma maior dificuldade de se investir, por questões institucionais, etc., não significa que seja menos boa. E isso pode ser em parceria com instituições como o BID, e que dá muita força para esse tipo de investimento. Às vezes, esses lugares são pequenos demais, difíceis de se encontrar, ou exigiriam realmente alguma abordagem de parceria, de financiamento misto. E essas peças todas ainda não foram juntadas. Mas eu acho que devemos pensar muito nisso no futuro, principalmente para aqueles investidores que buscam um impacto e a possibilidade de retornos mais elevados. Muito obrigado, Scott. Nós falamos um pouquinho sobre geografia. Temos aqui também uma pergunta de Vanessa Sandoval sobre os setores. Quais seriam os setores principais que impulsionariam investimentos? Eu acho que seria interessante que Tereza respondesse a isso, porque o seu setor saneamento é dos mais importantes. Na sua opinião, quais seriam os setores? Acho que você está com o microfone em mute. Michael, eu acho que o setor de água, o setor hídrico e o de saneamento, sem dúvida nenhuma, é um setor que precisa de muito investimento, especialmente no Brasil, mas não apenas no Brasil, a América Latina como um todo, também fontes renováveis de energia, transporte, portos. Acredito que esses seriam os setores de maior interesse: água, saneamento, energias renováveis. E no Brasil, como somos um país muito grande geograficamente, a infraestrutura, principalmente a malha viária e estradas, tudo isso é da maior importância para melhorar a produtividade, para
oferecer meios de escoamento, o transporte e escoamento da produção. Eu vejo que isso tem um grande impacto, igualmente, no entorno das infraestruturas. Por outro lado, é muito importante para qualquer país que esteja enfrentando desafios melhorarem a sua infraestrutura. Assim, o comportamento regulatório é importante para também oferecer ao investidor a segurança necessária para se fazer um investimento de longo prazo com um bom impacto sobre o ambiente. Eu acredito, portanto, que na América Latina estão alguns setores e algumas coisas que devemos fazer para melhorar isso. No que se refere ao Brasil, a pandemia representou também uma oportunidade. Como nós estamos vendo em alguns setores, o governo veio a aprovar e promulgar novas leis para o setor de água, de gás, igualmente para justamente atrair mais investimentos e mais investidores. Muito bem, muito obrigado. Tem uma pergunta bem interessante aqui sobre as organizações, dizendo que a OMS vem coordenando as respostas que se deve dar do ponto de vista sanitário, mas quem é que está fazendo essa coordenação em nível de investimentos sustentáveis globalmente? Qual seria a organização que estaria se ocupando disso? James, você tem uma opinião sobre isso? Sim, eu gostaria também de responder a alguns pontos que foram levantados pela Teresa. Eu acredito que alguns dos países maiores e mais sofisticados da região hoje tenham uma forma mais próxima já de examinar a possibilidade de investimentos sustentáveis, mas isso significa que também que já há uma movimentação maior. E quando se pensa na América Latina e Caribe, pode-se pensar também naqueles territórios ainda não explorados. Eu estou falando isso porque o meu chefe falou sobre isso e sobre as comunidades asiáticas voltando-se para a América Latina. E é verdade, muitas vezes é preciso voltar-se para essas economias menores, que não têm essa possibilidade de coordenação. Mas, em termos de coordenação, propriamente, a ONU realmente é uma grande coordenadora desses investimentos sustentáveis através da criação dos ODS. E tem também um papel importante na aplicação desses objetivos e dessas normas. Ou seja, há ainda muito trabalho a fazer em termos de mensuração, normas, métricas, etc. Mas eu diria que essas instituições de desenvolvimento globais, que já vêm trabalhando nisso há 40, 50, 60 anos, provavelmente serão os melhores atores para formalizar e acompanhar esses desenvolvimentos. Muito obrigado, James. Temos uma pergunta aqui de Roberta Peralti para o Scott. A PIMCO tem algum país preferido para investir na América Latina? Ou algum SG? Bom, eu não vou mencionar aqui nenhum país em particular. O que eu estava dizendo que é verdade que em alguns países é mais difícil identificar oportunidades do que em outros, mas muitas vezes há impactos interessantes. Mas para os países da América Latina e do Caribe, existem tantas oportunidades e necessidades para o desenvolvimento sustentável, a nossa tendência é focarmos mais em infraestrutura. E a infraestrutura, muitas vezes, é o capacitador, aquele mecanismo
assim como instituições financeiras também. O James falou aí também de algumas possibilidades para ampliar essas oportunidades econômicas. Para nós, esses setores são mais interessantes, pois pensamos neles como forças capacitadoras. É claro que há grandes necessidades, saúde, educação e outras áreas, mas se você não resolver essas necessidades básicas, essas que são muito intensivas em capital, que exigem muitos investimentos em dólares, é aí que os investidores como nós podemos desempenhar um papel mais importante. E uma forma de melhorar isso também é trabalhar com outras instituições, como é o caso do BID, e inovar com novos conceitos. Por exemplo, muitos dos nossos clientes podem ter um grupo de ativos grande, mas abrir uma exposição em um único país pode não ser a melhor solução. Como é que nós podemos fazer um pool, juntar tudo isso e oferecer um investimento de porte suficiente que os interesse com os retornos que também interessem? Eu acredito que seja esta a resposta. Ao invés de nós tentarmos pensar naquele país, onde talvez fosse mais fácil, que por sua vez, talvez provavelmente já deve ter bastante gente tentando investir. Muito bem. Hoje é o grande dia da colaboração. Maximilian Kepa tem uma pergunta. Por favor, um exemplo de como vem colaborando com o setor brasileiro para maximizar o seu impacto. Nós temos muitas formas de colaboração. Por exemplo, concessões na área hídrica, através de PPPs. Mas mais do que essas concessões, nós desenvolvemos programas nas comunidades locais que ajudam o município na geração de empregos, assim como também elevar a conscientização das crianças. Então, por exemplo, nós estabelecemos parcerias com organizações educacionais locais, muitas vezes ligadas à Secretaria de Educação local. Muitas vezes os convidamos para elaborarmos uma agenda que ajude a municipalidade a ver todos os benefícios da preservação dos rios, os benefícios de investir em tubulações subterrâneas para a coleta de esgoto, ou seja, essa conscientização das próprias crianças em nível escolar e também programas de desenvolvimento para a capacitação de pessoas locais em direção a uma especialidade técnica que os ajude a encontrar emprego nessa área. Tudo isso são parcerias que vêm obtendo muito êxito e naquelas cidades de 200 mil habitantes e mesmo nas cidades de 4 milhões de habitantes. De forma que eu posso dizer que pudemos desenvolver o programa de forma a ter amplitude de escala, que nós pudéssemos aumentar a escala. Muito obrigado. Uma última pergunta para o James, antes de nós terminarmos. Vem do David, que pergunta, nós assistimos a um grande aumento desses títulos sustentáveis. Qual é a sua opinião sobre isso? Será que vai acabar tudo em lágrimas? Não, eu acredito que isso tenha muito a ver com a forma como a sociedade enxerga isso, o conceito de se afastar do conceito de criação de valor apenas para os acionistas,
mas criar valor também para os atores centrais. E todos estão subscrevendo esse conceito. E dentro desse contexto, os aspectos sociais do que nós fazemos são da maior importância. O que nós temos que fazer é sermos mais rigorosos, estabelecermos sistemas coerentes, harmonizados, padronizados, mas este é o caminho, porque as novas sociedades e investidores estão olhando para isso. Nós tivemos uma conversa com a UBS, um dos maiores fundos de investimentos, reunindo mais empresas familiares. O que nós vimos é que os pais criaram grandes empresas e depois os filhos e a nova geração não estão perguntando sobre riscos e retornos, estão interessados em saber quais são os impactos e se há um impacto positivo sobre o ambiente e a sociedade, de forma que há esse novo movimento da nova geração e nós temos que ter consciência disso. Voltando ao seu conceito de reconstruir melhor, a pandemia de 2020 veio a nos mostrar a importância disso como seres humanos. É muito bom ouvirmos isso e realmente este é um grande exemplo dessa mudança na geração. Por exemplo, quando pensamos no Murdoch, que construiu todo o império da mídia, o filho dele, James, se interessa muitíssimo pelo meio ambiente, é casado com uma pessoa envolvida com ecologia, e justamente tudo isso vem provar o quanto a nova geração está preocupada com o futuro. Muito bem, eu gostaria de finalizar. Eu gostaria de agradecer os participantes ou os oradores pelas suas participações, Scott, Teresa, James, cada qual trazendo suas contribuições e suas visões de suas áreas. Gostaria de agradecer a todos que participaram e enviaram perguntas. Como ouvimos dos oradores, isto veio para ficar. É uma área muito importante, nova de investimentos, e a pandemia veio, na verdade, destacar isso de uma forma ainda mais importante. O BID tem uma publicação sobre isso, é só vocês darem uma olhada no chat, aí o link é www.idbinvest.org/impact e vamos, então, torcer para que esses investimentos de impacto sustentável se fortaleçam. Muito obrigado a todos mais uma vez. Muito obrigado, Michael, e foi muito bom estar nesse painel com Scott e Teresa, que são grandes parceiros. Muito obrigada pelo convite.